Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, hoje falando sobre o homeschooling. Estão aqui comigo o vereador do PSB, Eliseu Gabriel, o coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Ítalo Francisco Curcio, e o jornalista e escritor Daniel Barros, que é autor do livro Por que se aprende tão pouco nas escolas? Senhores, uma pergunta que eu tenho. O homeschooling, ele privilegia uma classe social em detrimento de outra? Quer dizer, porque além dos custos que os pais terão ali no ensino arcar com os custos no ensino dos seus filhos, né, tem a questão também do tempo que eles vão ter que se dedicar para esse ensino, né? Quer dizer, acaba privilegiando mais uma classe mais abastada? Não, eu acho que não privilegia, eu acho que é uma pena que o aluno não tenha oportunidade de conviver. Não é um privilégio, né? Isso não é privilégio, eu acho uma pena que o aluno perca essa oportunidade da convivência na escola. Embora a educação não é somente a escola que tem que ser responsável, é a família, a sociedade como um todo, né? O próprio governo, a própria iniciativa privada, quer dizer, a sociedade como um todo é responsável pela educação. E a escola é um ponto central. E eu acho que, em vez de um privilégio, é uma pena que a criança não tenha essa oportunidade. Mas, pelo contrário, eu acho que pode fragilizar aqueles estudantes que estão no nível mais baixo do aprendizado, na cauda ali da curva de aprendizagem. Porque esses estudantes, os pais podem se sentir tentados a levar a educação para dentro de casa e como eles não têm a capacitação necessária para fazê-lo, os estudantes podem aprender ainda menos do que aprendem hoje. Então, se tua pergunta é se pode aumentar a desigualdade educacional, eu tenho a impressão de que pode, porque os alunos que aprendem menos podem aprender ainda menos numa situação dessa. Veja bem, eu reitero aqui as palavras do nosso vereador, professor Eliseu, de que realmente não é privilégio. Não é privilégio porque eu, para começar, sou contra o homeschooling. Então, se eu fosse favorável, talvez eu diria é um privilégio de quem pode oferecê-lo. Não é privilégio para mim porque eu sou contra por princípio. Agora, eu ainda quero destacar a diferença entre ensino e educação. A educação, para mim, é muito mais abrangente. Por que a educação é dever do Estado e da família com a participação da sociedade? Porque a educação é a formação do cidadão, é a formação plena. Ensinar física, matemática, química, história, geografia é ensinar conteúdos. Talvez, eventualmente, eu tenha até possibilidade de auxiliar o professor do meu filho, mas junto ao meu filho, entender melhor uma questão de física ou matemática, porque eu sou formado na área. Talvez poderia auxiliá-lo na interpretação de um momento histórico, porque eu seria historiador, mas isso é um adendo, isso vem a acrescentar. Quem deve fazer esse trabalho realmente do ensino é o professor. Então, nós devemos fortalecer o professor das mais diferentes disciplinas, dos mais diferentes componentes curriculares. A educação vai além desse conhecimento específico. Por que é também em parceria com a sociedade? Porque a televisão entra nesse aspecto, porque forma, os jornais formam, enfim, tudo isso é questão de educação. Educação não se limita a resolver um problema de matemática ou responder a uma pergunta de história. Então, nesse aspecto, eu não acho privilégio. Mais ainda, dizer que, de repente, as classes melhor favorecidas em termos econômicos estariam sendo beneficiadas nesse sentido, também tenho dúvida. Por quê? Porque eu estaria formando eremitas dentro de uma sociedade que se diz plural. A nossa sociedade plural, ela não pode ter pessoas limitadas. Então, eu não considero privilégio e eu acho que é uma pena, nós estamos aí fragmentando a nossa nação. E há muitas pessoas que alegam que esse convívio social extra sala de aula, extracurricular, pode ser suprido em atividades extra-escola, né? Essa questão, no caso, privilegia mas não quem é só usa isso. mais... Veja, eu particularmente, não é o tema do nosso debate, mas eu particularmente, por que eu sou favorável à escola sem partido?
Veja, parece um contrassenso. Fala, ué, mas você é favorável à escola sem partido e não é a favor do homeschooling? Exatamente pelo mesmo fator, porque eu acho que não compete somente ao professor formar o meu filho. Como da mesma forma, não compete somente ao pai educar um futuro cidadão. Então, eu estaria me contradizendo, sim, se eu dissesse, olha, o meu filho terá sua linha ideológica, sua linha político-partidária, sua linha religiosa definida pelos professores. Não, aí entra a família, por isso que o diálogo é importante. E, por outro lado, eu não posso simplesmente formar um eremita dentro da minha família e despejá-lo, entre aspas, na sociedade futura. O que será da nossa nação daqui uns 10, 15, 20, sei lá, algumas gerações, se nós tivermos aí não 6 ou 7 mil famílias, mas se tivermos aí 10 ou 20 milhões de famílias, cada uma com o seu homeschooling. Agora, mas na opinião de vocês, o que explica então esse crescente número, né, de famílias que optam pelo homeschooling, né? De acordo aí com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, já existem aí cerca de 8 mil famílias que optaram por ensinar os filhos em casa. Se você pensar 8 mil em 50 milhões... É muito pouco, sim, né? é pouco, mas é crescente. Mas olha, precisa crescer muito, hein? Para chegar a ter alguma coisa significativa. Quanto é 0,01%? Nem isso, né? Mas eu acho que a educação é uma coisa conjunta e não vejo nenhum problema em os jovens ouvirem várias opiniões. Por isso a questão da escola sem partido, você me desculpe, mas essa história da escola sem partido está muito mal explicada. Porque é uma lei que querem fazer em que se coloca uma placa na lousa, do lado da lousa, dizendo o professor não pode falar isso, não pode falar aquilo. Essa é a lei que apresentaram aqui. Isso está errado Isso também. é um absurdo. Isso Quer dizer, é um já absurdo. chega que o professor, ultimamente, está sendo desmoralizado pelas circunstâncias. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas você não pode colocar uma coisa em que joga o aluno contra o professor. Essa que é a tal da lei, projeto de lei da escola sem partido. Por isso que ela é perigosa e antidemocrática e você acaba tolhendo o aluno e o professor, né? Autonomia. Porque eu acho o seguinte, eu mando meu filho para uma escola pública. A escola pública, não é que ela é isenta. Tem professor que pensa do lado A, outro do lado B, outro do lado C. Eu fui educado em escola pública. Eu tive professores do lado B, C, esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda. E aprendi, com esse conjunto rico, mais a minha família, eu virei o que eu sou. Uma escola rica é uma escola que emite várias opiniões. Certo. Não é uma escola de libertinagem, que deixa o cara fazer o que quer. Pelo contrário, por isso que você tem que ter um acordo de convivência entre professor, aluno, direção da escola e a família. E tem que chamar a família para fazer parte da escola, da vida do aluno, né? A família, não precisa ser o pai ou a mãe, precisa ser quem é o responsável por ele. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, eu tenho assim, muita fé de que a liberdade na escola, ela enriquece as pessoas e torna pessoas muito mais fortes. E há diversas oportunidades para os pais se envolverem na educação na escola, na educação formal. Você vê, por exemplo, tem alguns lugares do Brasil, tem uma política que se chama Projeto de Vida, que começou com Antônio Carlos Gomes da Costa, um educador que fez um modelo de escolas de tempo integral lá em Pernambuco, que se espalhou pelo Brasil, tem algumas no estado de São Paulo e tal. O projeto de vida é o professor tentando acolher os planos do aluno para o futuro e dar sentido à escola para ele, poder mostrar para ele onde que ele poderia chegar com os estudos e tal. Os pais podem perfeitamente se envolver nisso, nessa discussão de planos de vida e tentar focar nos conteúdos curriculares que tem mais a ver com o que o aluno quer, tentar estimular a reflexão dele sobre onde ele quer chegar, mostrar para ele a importância da escola. Há uma série de papéis que podem ser cumpridos pelos pais nessa tarefa da educação formal, mas não de substituir a escola, não de substituir o professor, não de substituir a interação com os outros estudantes, e uma interação que não é uma simples interação
interação, mas uma interação com intencionalidade pedagógica, com algum objetivo pedagógico por trás, para prepará-los para trabalhar em grupo, para prepará-los para divergir, enfim. Isso é fundamental e acontece dentro da sala de aula, acontece no pátio da escola, acontece nessa interação que só a educação formal proporciona. Mas agora, aí, perdão, tem mais um detalhe, viu, Daniel? Nós estamos vivenciando alguns casos de família que, em nome do homeschooling, estão, por terem condições econômicas melhores, estão contratando professores para ensinar os filhos em suas casas. Então, é um homeschooling, porque não deixa de ser uma formação dentro de casa. Agora, se eu estiver contratando, eu tenho condições econômicas para contratar um professor de física, um de química, um de biologia, um de história, um de geografia, um de matemática, um de língua portuguesa, um de língua inglesa, e lá eles se revezam diariamente, estão lá dentro da minha casa, estão lá formando os meus filhos. Tudo isso, mas veja bem, isso também vai favorecer uma parcela mínima da sociedade. Também vai estar privado do convívio social. Só que, veja bem, é pior ainda, porque você não tem nem a interação entre esses professores. A beleza da multiplicidade dos professores numa escola é exatamente eu ter o professor A, B, C, D, E, e onde eu tenho, inclusive, discussões maravilhosas na sala dos professores. Esses professores que estariam na minha casa, eles teriam esse tempo, este convívio, essas reuniões pedagógicas que, por pior que possam parecer, por mais limitadas que sejam, elas trazem uma riqueza fantástica, porque trazem a discussão e trazem a possibilidade de criar programas em parceria com a família. Quando nós falamos de associação de pais e mestres, não é só para comprar o uniforme do aluno ou para fazer a festa junina no meio do ano. Não, a associação de pais e mestres é exatamente para trazer o pai dentro da escola, para brincar com os seus filhos, com os seus professores, promover campeonatos, essa interação. Isto é educação. Educação não é só ensinar o conteúdo programático específico que está lá no projeto pedagógico. Tá certo. Bom, senhores, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com o nosso programa. Até já.